Como prometido, estou aqui para falar agora da segunda temporada de Stranger Things. Já vai lançar a quinta, né? Última temporada, então quero lançar tudo antes de lançar a parte 1. Espero que eu consiga demais. Ai, vou pedir o like, comentário, se inscreva, sininho. Vou falar da segunda temporada de Stranger Things, onde tem que... E tem a número 8. A série já começa com a número 8. Mas vamos falar depois. A série, né, ela retorna mostrando algumas coisinhas que rolou, tal, o que tá acontecendo com a galera, na verdade, né. Como a primeira temporada deu muito certo, a segunda temporada, lógico que vai ter que ser com mais cenários também, né, porque cenário custa, e quanto mais cenário, mais custa. E agora tem mais núcleo, né, tipo, tem a família do Lucas, a família do Dustin aparecendo, então se ampliou agora a parada, não é só colégio, casa do Mike, casa do Will, colégio, casa do Mike, floresta, não é mais isso, e delegacia. Tem mais coisas agora. Bom, a série também começa mostrando como é que tá a galera, né? Depois desse tempo e tal. Passa quase um ano desde o acontecimento do Will. E chega uma garota nova, que é a Max. E o Lucas e Dustin já ficam logo apaixonadinhos nela. A Joyce também tá com o namorado. O Mike, ele tem... Eu não lembro se na primeira temporada tinha muito isso. Mas nessa segunda temporada tem mais dele sentir a parada da galera. Tipo, tem alguma coisa errada. Ele já tem mais essa pegada. Acho que na quarta temporada que tem a aula do coração, né? Você é o coração da equipe, que começa mais aqui. O Will faz terapia com os mesmos caras do governo ali, só que são outros, né? Que esses foram mandados para consertar o erro dos caras. Né? Então ele faz uma terapia com esse pessoal, que é interessante, né? Já que ele tem um trauma. A família da Bárbara não sabe porra nenhuma do que aconteceu, até porque o Hopper prometeu que não ia dizer nada, então vão ficar bem perdidos ainda sobre a questão da Bárbara. Após a MVP da partida Eleven, né, ser teleportada para o mundo invertido do tal Demogorgon, ela consegue sair até o mundo invertido muito rápido, tá? Acho que o portalzinho consegue passar tranquilo, vai na direção da casa do Mike, mas quando chega lá, ela entende, é melhor eu estar me afastado deles, vai ser melhor para eles eu estar afastado do que aqui. Então ela passa a morar na floresta. Ela começa a caçar, comer os animais, tá, pau, beleza. A Eleven, ela começa a encontrar umas paradas, né, que foi do Hopper deixado lá naquele baúzinho, não sei como era o que era da filha dele, mas começou a achar aquilo ali. E assim, a série fala que aquilo que ele começou a fazer um mês depois, tá ligado? Então, ele já tinha noção que ela estava ali. Por que ele fez isso da primeira vez? E aí sumiu, ele voltou e percebeu, e começou a colocar frequentemente. Eu achei meio esquisito, ou foi a primeira vez que ele foi colocar, não parece que foi a primeira vez que ele foi colocar, mas enfim, ele fez isso, aí ele vai, adota ela, leva pra casa dos seus avós e tal, que ela, no caso, uma casa antiga dos avós do Hopper. Aqui tem a questão das plantações, né, os fazendeiros estão achando que um ou outro tá fazendo as plantações morrer, só que o Hopper já desconfia que não é porra nenhuma disso, nenhum deles tá fazendo isso, tá? É a coisa mais suspeita. O Lucas e Dustin, como eu falei, estavam apaixonados da Max, e acaba chamando ela para o grupo, né? E ela aparentemente recusa, mas logo ela tá dando com ele, então ela aceitou. A Nancy e o Steve estão numa festa, né? Então eles começam meio que discutir ali, porque o Steve quer que ela pare de beber e tal, e acaba derrubando a bebida na camisa dela. Pô, a camisa dela mela de 3 formas diferentes. Primeiro um pouquinho, aí depois um bocadão, e depois a camisa toda. Eu acho que ela pegou, fez depois pegou depois uau! Pegou a tigela assim. Porra, nessa discussão a Nancy acaba falando com o Steve que ela não ama ele. Se você falou bêbada, é porque tá no seu coração. O Dustin, ele acaba encontrando a lesma de Satanás e acaba mostrando logo a equipe, né, o grupo. E o Will acaba percebendo que é a lesma que ele cuspiu na primeira temporada. O Hopper aqui é um cara muito maneiro, né, tipo, ele perdeu a filha dele e é como se, entre aspas, tá, gente? Ele tivesse o período da filha pequena, cortou e agora a filha tá grande. Então ele perdeu esse meio. E esse meio ele ficou sem pensar nesse tipo de coisa, ver os erros e tal. E ele pegou a filha dele já mais velha. É um exemplo, tá? Claro que não é isso. A Eleven vai ser totalmente diferente da filha. Enfim. E aí é massa porque você vê ele realmente tentando ser um bom pai. Eu sei que ele não quer, tipo assim, não é que ele não quer, mas não é o pai em si dela ali naquele momento, mas ele tá tentando, tá ligado? Ele pede desculpas a ela de uma forma... Tipo assim, vai tentando a parada. Dá pra ver, por exemplo, quando o Eleven fica com raiva dele, ele fica meio perdido, tipo...
porra, e aí, eu faço o que agora, tá ligado? Bom, aí tem aquela parada aqui do seu Baldwin, né? Que o Bob acaba até imitando como se fosse um palhaço ali, igual o palhaço do It. E aí todo mundo na época, não, porque aqui é o mesmo universo do It, a coisa é pá, pá, pá. Só que na verdade não é, só que os criadores de Stranger Things são fãs de Stephen King. E aí colocaram essa referência aqui. Mas a gente pode tratar dessa forma também. Que nesse universo não que existe o It, né? Mas que dá pra tratar assim, pô. Existe uma espécie de It nesse universo e tal, mas não é o It do Stephen King. Dá pra fazer esse tipo de coisa, mas não é o It que a gente conhece do livro, série ou filme. E o Bob acaba contando como é que ele superou ele, que foi no momento que ele enfrentou. Quando ele conseguiu enfrentar o Sr. Baldwin, foi o momento que ele ganhou. Só que o que ele falou, ele sentou na bolacha, o Will, porra. Se o Will tivesse corrido, ele não tinha sofrido o que aconteceu, porra. Não, eu ia falar, se bem que ele aí não conseguia salvar o Hopper, mas o Hopper só foi preso porque, enfim, a Eleven, com raiva do Hopper, quebra todas as regras. Vou abrir a cortina, vou abrir a porta e cai fora. Aí o Hopper vai falar com o terapeuta, irmão, investiga lá as plantações, na moral mesmo, vá lá fazer esse trabalho. Só que o Hopper também recebe a alegação que tá uma menina por aí, que é a Eleven, né? O Bob acaba contando a Joyce que acabou vendo a fita do Will e contando que tinha os moleques implicando com o Will. Aí ela vai ver a fita e ela vê que tem uma criatura na fita que é igualzinho ao desenho que o Will tinha feito. O Will acaba contando a todo mundo que aquela lesma, na verdade, é a criatura que ele cuspiu, né? Tipo, o bicho do mundo invertido. Eles abrem, ele mostra o bicho lá, o Dustin mostra o bicho pra eles e vê que o bicho agora criou mais pata, tá ligado? Ele cria mais... Tipo, ele cresce muito rápido, se desenvolve muito rápido. O Mike tenta matar, o Dustin não deixa, aí eles vão na procura da criatura. Nisso a Max, que não sabe de nada, tá? Também vai à procura da criatura. E o Mike e a Max acabam ficando próximo naquele momento. Só que o Mike não gosta da Max, né? Mesmo assim eles começam a conversar e tal. E a Eleven, que tinha fugido de casa, chegou no colégio. Ela chega lá e vê o Mike e a Max conversando. Ela fica... Sua puta! Derruba ela do skate, ainda de raiva. Aí a Max explica, não, que eu senti como se um imã tivesse puxado meu skate. Logo o Mike falou, opa, se alguém tem poder de telecinese, se chama Eleven. Aí ele já fica com medo e fala, então lascou pra mim porque eu vou ser morto porque era lavar a chaca toda no cu. Só que a Eleven já tinha capado o gato. O Will, ele acaba encontrando a lesma, né? Só que ele acaba entrando no mundo investido, né? Pelo processo, ali, acho que ele... pelo susto e tal. Não é que ele entra no mundo investido, né? Ele enxerga o mundo investido. E aí ele começa a ver a fumaça vindo atrás dele e tal, ele sai correndo, só que ele lembra do Bob falando, ele fala, não, vou enfrentar essa desgraça agora. Aí ele olha pra cima e fala, vai embora, pelo amor de Deus. Só que da parte do Bob é coisa da cabeça. Desse do Will não é coisa da cabeça, realmente é uma criatura que acaba entrando lá ele por todos os buracos lá ele do Will. Aí a Joyce ainda encontra o Will todo dando lá os piripaque, lá as crises de ansiedade. Aí ela começa, acorda, desgraça, acorda. Aí ele acorda com os olhos todos tatulados. A Nancy, ela liga pros pais da Bárbara e fala, ó, tem uma parada que eu tenho que contar com vocês. Eu não aguento mais segurar isso. Eu tenho que contar para vocês, só que eu tenho que ser pessoalmente. Só que os caras escutaram isso, né? Eles ficaram ouvindo as ligações e capazes escutando isso. Aí eles estão lá no parque, o Jonathan e a Nancy estão no parque, né? Esperando os pais da Bárbara chegar. Eles falam, tem uma coisa estranha, tá errado isso aí. Aí eles vão embora. Quando eles vão embora, o carro não liga. Aí parece o cara batendo na janela. Eu falei, e aí, tá com problema? Aí que eu levo vocês? É o cara do governo. Eles levam lá pro laboratório, que aí o terapeuta aparece e mostra a eles o erro, que é aquele portal. Eles falam, ó, se vocês contarem a alguém, os comunistas ficarem sabendo disso, que esse errinho, a gente tá lascado. Eles podem querer até fazer algo igual, e aí a gente tá ferrado, velho. Então tem que manter esse segredo e tal, pai bola. Beleza, beleza. Aí ela vai embora. Quando ela vai embora, ela pega e mostra que ela gravou a conversa toda. Só que assim, a bicha é burra pra caralho, velho. Se os caras tivessem botado qualquer gravador dentro do carro, fudeu. Eles iam saber. Não era melhor ela ter chegado em outro lugar, tomado um belíssimo banho, trocado as roupas e tal, e falar assim, Jonathan, vamos conversar agora? Aí ele mostra a gravação, do que no carro. Porra. Aí a Joyce aproveita, né, que ele tinha dado aquela crise e tal, tinha visto a onda e mostrou o desenho, falou assim, isso aqui, ela fala, a criatura, aí o Will pega e fala, a criatura me pegou. Entrou todo dentro de mim. A aventura da Eleven leva ela de volta pra casa, né, e quando chega lá o Hopper tá, lógico, chateado, ela esperando ela na porta, chateadíssimo. Aí eles começam a discussão, aí o Hopper com o pai bota ela de castigo.
E ela tem um trauma sobre castigo, né? O cara botava ela no quarto escuro. Só que o castigo dele é tirar a televisão e nada de Wolf, sei lá. Não sei como é que fala. E aí ele segura a TV, tipo, não vai assistir mais TV, vai ficar uma semana sem TV. Aí ela leva um dos poderes dela pra poder travar a TV. E ele tenta, ele não, então vai ser um mês, tal, não sei o que. Então deixou de ser um mês sem TV, agora passa a vida toda e arranca o fio, né, de na TV. Aqui é basicamente como se uma criança estivesse pulando em cima da TV e fala, não, pelo amor de Deus, não deixa. Mas só que ela tem poder, ela faz isso. E é nesse momento que o mais velho tem que ter o controle. Por ele ter feito isso, a Eleven pega e fala que odeia o Hopper. Só que não é verdade. Ela pode não amar, mas odiar, ela não odeia o Hopper. E aí o Hopper pega e fala que ela tem que crescer, tá ligado? Tipo, ela ataca ainda o Hopper, joga um livro nele, arrasta o sofá e ele fala, não, você tem que crescer. Só que é o contrário, pô. Ela não tem que crescer, ela tem que voltar a ser criança. Porque ela perdeu a infância dela. Ela tem que passar por um processo de infância, tá ligado? Então, ele errou nesse quesito. Não é, você tem que crescer. Porra, irmão, ela sofreu tanto, vai crescer. Pra quê que ela vai crescer? Olha, a temperatura do Will tá muito baixa, tá ligado? Tipo, ele tá hipotêmico. É hipotêmico que fala? Acho que é, esqueci. Ele fala que a água tá quente demais e tal. E fala, não, ele gosta do frio. Não é que esse momento que ela fala assim, ele fala assim, ele gosta do frio, era pra ela chamar 3 padres, 5 pastor, 8 bispos e o papa ainda. Porque ele gosta do frio. Meu irmão, aí é aquela coisa, né? O Hopper vai e pede meio desculpa pra Eleven. Ele chega e fala assim, se você arrumar a casa toda, que você bagunçou a porra toda, destruiu as vidraçarias toda aqui, eu talvez conserte a TV. É um modo de pedir desculpa, né? Porque ele sabe que ele errou. Também, ela errou e ter saído. Mas ele também, ele tem que entender também na parte dela, pô. A criança passou a vida toda sendo presa, torturada pelos caras. Aí ela é livre e é presa de novo. Porque ela não pode sair. Pela segurança dela. Pô, não, ela quer sair. Um dos melhores momentos da vida dela foi do lado do Mike. Ela quer ficar do lado do Mike, quer se divertir, quer ser criança. Só uma coisinha que não tem nada a ver aqui, mas... Essas paradas que tem, acho que nos Estados Unidos tem muito disso, tomar banho nu. E os caras tomam banho nu, no mesmo banheirão assim. Só que... Os caras conversam, pô. Não é que o cara acha que ela vai tomar o seu banho, é normal. Os caras nu e trocando ideia, porra, eu acho esquisito. Aí o Will, ele não consegue expressar, né, o que tá vendo, o que tá sentindo e tal, ele começa a desenhar. Desenha, aí bota no chão as paradas lá, os papéis no chão, e o Hopper percebe que o que tem ali são cipós. Aí ele vai lá numa fazenda e começa a cavar, e cava um buracão e acaba encontrando um túnel. A Max e o Lucas acabam discutindo, né? Porque a Max quer saber a verdade, só que o Lucas não vai contar a verdade, porque é pela sua própria segurança. Eleven estava limpando a casa, né? Ela aceitou o acordo do Hopper. E aí ela acabou achando um porão, né? E encontrou uma caixa, no qual tinha uma foto do seu papai com sua mamãe. Né? Então ela acaba entrando no mundo escuro lá que ela faz, pra poder... ela cria, tá ligado? Que ela entra, acho que ela entra no caso, né? Pra poder encontrar e ela acaba vendo sua mãe. O Dusty acaba chegando em casa e ele percebe que sua lesma trocou de pele. A lesma agora virou um cachorro, praticamente, ali, e comeu a gata ainda da sua mãe. Então ele tem que enganar a sua mãe para fazer sua mãe sair de casa. Aí ele engana o Demogorgon botando mortadela pelo chão até chegar no porão. Ele conseguir atacar o Demogorgon e prender ele lá dentro. A Nancy vai falar lá com o maluco, né, aquele Bill Labe lá. E ele acaba falando assim, pô, mano, é muita loucura aqui, não tem como, a galera não vai acreditar nisso, tá ligado? Então eles têm a ideia de suavizar, passar pra informação, não vai falar mundo invertido, tá ligado? Senão vai dar merda. A Max vai lá pro fliperama, né, e ela vai fazer, jogar o negocinho lá, que ela é a melhor de todas, né? Só que eu chego, o maluco fala assim, não, essa máquina quebrou, mas tem outra no fundo. E ele leva ela lá pros fundos. Assim, velho, se alguém mais velho falar, qualquer pessoa na verdade, falar qualquer coisa assim desse gênero com vocês, só não vá. Ah, não, porque essa máquina quebrou, mas tem uma no fundo. E ele, tipo, tem que abrir uma porta. Eu acho melhor você não ir, tá? No caso aqui era o Lucas. Ele conta tudo a ela. Só que, como o próprio Bill Labe lá falou, não vai acreditar. E ela não acreditou, tá ligado? Então, rola as situações ali e tal. E ela percebe que realmente ele começa a ficar tenso. Quando ela começa a falar alto pra todo mundo ouvir, ele fica tenso demais. Então ela fala, pô, pode ter um ponto de realidade aí. A Eleven vai pra casa da sua mãe.
E aí chega lá, a irmã explica que ela não fala e tal, só que ela percebe que as luzes estão piscando estranho, tá ligado? Tá fazendo um caminho até chegar na mãe dela. Então ela fala, não, ela tá se comunicando. Então ela faz aquele lance todo, né, de comunicação ali. E a mãe começa a mostrar o seu passado, né, o que aconteceu. Aí ela mostra ela dando a luz e logo em seguida o pessoal falando que ela perdeu a criança na verdade nasceu já morta. O que ela acha estranho, porque ela escutou a criança chorar, tá ligado? Mas foi dito isso e acabou, tinha que receitar. Só que ela não aceita, ela fala, não, velho, tá uma coisa estranha aí. Aí ela faz o seguinte, ela invade o laboratório pra busca da Jane. Isso deu muito depois, tá? Invade o laboratório pra pegar a Jane. Só que ela acaba sendo capturada nesse processo e sofre tipo, não sei se o nome é esse, mas tipo terapia de choque, tá ligado? E o que faz ela ficar vivendo aquilo constantemente. Então, toda vez que ela repete aquelas palavras, ela se repete só algumas coisas sempre. É todo passo a passo até chegar até a Jane, tá ligado? No túnel, né? O Hopper tá muito curioso ali, ele recebe logo na cara. Ele gostou. Aí ele cai desmaiado. Aí depois aquelas paradas. Que não sei nem o nome daquilo, garra ele, tá ligado? O cara consegue capturar ele também e tal. Só que o Will, ele virou uma espécie de Harry e Voldemort, tá ligado? Tipo, ele consegue sentir as paradas e tal. Ele acaba, não sei onde é que tá o Hopper. Só que ele, tipo assim, ele sabe que ele tá no túnel e tal, mas não sabe exatamente o local exato e tal. Então esse Bob aparece e eles pedem ajuda ao Bob, que acaba conseguindo saber a parada certinha. Eles vão lá pra procurar saber, né? Será o lugar correto. Só que assim, o Bob, ele trata a situação toda com muita naturalidade, tá ligado? Ele tem alguma coisa, alguma questão. Lógico que eu não assistia antes, não sabia dessas paradas, mas ele tem alguma questão. Talvez um autismo, alguma coisa desse gênero. Porque pra ele parece que é tudo um jogo, tá ligado? Parece que ele não tá na realidade. Ou ele entra dentro do túnel e tipo, pra ele, nossa, que legal, tá ligado? A verdade dá a entender até que, claro que não é essa perspectiva dele, dá a entender até que ele sabia de alguma coisa ali, tá ligado? Mas não, só é um cara meio. Não vê como a gente vê, tá ligado? Qualquer pessoa que entrasse ali ia ficar meio. Enfim, eles acabam encontrando o Hopper e no processo entra aquele pessoal lá do governo e começa a tacar fogo na parada lá toda. Só que o Will sente também e começa a se tribular todo. Aí o maluco fala, ó, a gravação a gente vai mandar pra algum jornal, beleza? Beleza. Isso. Okay. Aí, só que nesse processo o maluco fala, ó, dá pra perceber aqui que vocês estão querendo e vocês ainda por que você não? E não é que eles fazem, eles ficam de caô, né? Não é, não é. Mas no final é. E eles... Eu achei engraçadinho essa parte, que ele falou que eu achei engraçado. O Dust, ele vai procurar os outros nesse processo, acaba criando uma das melhores duplas, que é o Steve e o Dust. E ele, o Dust acaba levando o Steve até o porão e tal, pra ver e tal, percebe que o Demogorgon conseguiu escapar. Aí ele fala, tamo lascado. Aí o Steve e o Dust vão procurar, né, o Demogorgon, jogando carne pra lá e pra cá, pra ver se encontra, enquanto o Dust ainda consegue contatar o Lucas. E o Lucas chama Max, fala assim, ó, você não quer saber se isso é real, não? Vem cá pra você ver. E aí vai todo mundo pro ferro velho. Aí, beleza, eles armam tudo, armadilha, lugar de fuga, tudo certinho, bonitinho. Chega a noite, o Demogorgon aparece. Só que o Demogorgon não cai nas armadilhas deles. Então o Steve vai lá pra servir de isca, tá ligado? Ele vai lá com o seu bastão de niga. Nessa lá no caminho, o Demogorgon não só é aquele, são vários agora. Então, irmão, a situação agora tá mais complicada. O Steve consegue até bater em um, mas ele tem que correr pra voltar pro ônibus lá no ferro velho. Fica todo mundo trancado lá e vai um por cima. Tipo assim, vai agarrar eles, tá ligado? Vai pegar eles. Só que do nada os bichos param e capa o gato. E naquele momento, a Lucas e o Max segura suas mãozinhas, selando o amorzinho dele. O Will, ele acaba sendo tratado lá no laboratório. E é uma coisa boa aqui que eu não lembrava. Esse terapeuta, eu tava na cabeça que ele era um cara ruim. Mas na verdade não, ele tá do lado certo da parada, tá ligado? Tanto que depois na terceira temporada ele aparece de novo, do lado certo da parada. Eu achei ok, eu não lembrava, eu tava achando que ele era meio escroto ainda e tal, mas não. Aí o terapeuta mostra que o mundo invertido tá se espalhando para todos os lados. Ele começa a fazer teste também no Will, né? Faz o teste lá com um pedaço do mundo invertido, tacando fogo para ver se o Will vai sentir. O Will sente a dor, tá ligado? Ele começa a gritar de dor. Então realmente tem a ligação física entre o que causar lá naquele mundo, o Will vai sentir. Aí o Will explica, né, que tem uma forma que existe que pode destruir o Agora, né? O nome do bicho é Agora, tinha até esquecido. O nome dele é Agora. Ele explica e tal, certinho.
Aí a galera monta a equipe pra poder ir lá, passa o que. Quando chega lá, pô, não tem nada aqui. Aí eu ouvi falar, eu avisei que vocês irritaram ele. Não quiseram me ouvir. Sentaram na mandioca. Os Demogorgon que fugiram lá da onda do Steve, tá tudo vindo também pra cá. Todos os Demogorgon vêm pra lá, acabam matando todos os soldados que estão ali e cai fora, tá ligado? Aí você fica assim, pô, pra onde é que eles estão indo? Na direção de todo mundo. Acabou, irmão. Todo mundo vai morrer nessa porra. Beleza. Aí chega no episódio mais aleatório de todos. Eu até agora não entendi. Tanto, as paradas importantes que teve aqui nesse momento poderia ser feito por outra pessoa, que é basicamente a número 8 ajudando a Eleven, né, dando uma de professora Xavier lá, com ela movimentando a parada, ela tem emoções fortes para mover e tal. Qualquer pessoa poderia ter feito isso, tá, para ajudar a Eleven. Não precisava ser a número 8. E a Eleven vindo o Hopper em perigo. Tipo, não entendi o rolê aqui, tá ligado? Esse episódio todo, a menina rouba. Ela vai atrás do terapeuta, do terapeuta, do maluco lá que torturava ela. E aí ela deixa o cara vivo. Um rolê chato pra caramba. Uma personagem que depois não é dito mais nada sobre. Porque a Eleven poderia ter chamado ela em algum momento. Eu acho que não assisti até ainda, não terminei a 4ª temporada. Mas eu não, quando eu assisti antes, eu não lembro que se tinha, tá ligado? Então se ela não aparece, nem na 4ª temporada, quizá na 5ª, acho que também não vai aparecer, mas não tem sentido nenhum esse episódio, se ela só apareceu e acabou. Espero que nem apareça, tipo, fica um episódio filler, tá ligado? Tipo, mano, foda esse episódio. E talvez, na verdade, corta. Mas talvez esse episódio tenha sido passado dessa forma ridícula pra gente, porque no episódio anterior os caras estavam em perigo pra caramba, tá ligado? E aí depois vem esse episódio aleatório pra poder enganchar no outro. Só que poderia ter feito colocado em outro momento, tá ligado? Ou até antes do Hopper estar em perigo. E aí ela visse, não, o Hopper tá em perigo. E a gente ia ficar, como ele tá em perigo? Por quê? E aí rolasse o episódio seguinte. Não, botaram depois do... Eu acho que foi o local errado de colocar também o episódio. Porque o episódio é... Se você falar isso assim, a mulher ajudou ela com os poderes e ela viu o Hopper. Acabou, o episódio é esse. Aí o Will tá lá surtando e tal, né? Aí a própria Joyce pega uma injeção, enfia no Will pra ele desmaiar, pra ele dar uma apagada. Aí o Hopper vai lá, pega o Will e eles têm que capar o gato. Só que aí eles ficam presos dentro de uma sala e tal, a energia cai, não tem como eles saírem, porque precisa da energia pra botar o código no computador pra poder abrir a porta certinho. Aí o Hopper fala, eu vou. Só que o Hopper não sabe a parte do computador. Aí o Hopper fala, eu também vou. Ele vai assim, ó. Mas ele vai. E ele consegue, né? Chegar lá, acessou, abrir a porta, tudo certinho. Então, vocês podem ir embora, a galera pode ir embora. Só que tá vindo o Demogorgon. Ele vai e liga a onda de incêndio lá, o Demogorgon sai correndo, então ele, beleza, dá pra ir embora. Só que ele tava com arma e ele acaba deixando a arma dele lá. Assim, pelo processo todo que vai acontecer, aquela arma não fez nem diferença nenhuma, porque os caras atiram nos bichos e morrem, de qualquer jeito, não ia servir de tanta importância assim. Aí ele vai embora e o terapeuta fica pra trás pra poder ajudar o Bob a escapar também. Só que no caminho, outro Demogorgon vem. Aí ele consegue escapar e tal. Daqui a pouco o Demogorgon vem atrás dele de novo. Nessa que vem, ele vai correndo e chega na parte de fora. Aí é escroto porque assim, o terapeuta fica assim, isso, Bob, você tá quase lá, você vai quase sair. É isso aí, aquela onda toda tá deixando a gente animado. E ele consegue sair. A gente fica... Bob. Aí o Demogorgon vai agarrar ele. Aí o Hopper ainda vai tentar ajudar, só que começa a aparecer um monte de Demogorgon. E acabou, irmão, não tem o que fazer, tá ligado? E o objetivo é fugir, o Hopper agarra a Joyce e vai embora. O Bob morre. Matando o personagem top de linha. Inclusive a série gosta de fazer isso. A equipe Nancy e a equipe Steve também chegam lá no laboratório e com a ajuda de todo mundo eles conseguem fugir. A única forma de resolver essa situação é com a ajuda do próprio Will. Então o que eles fazem? Eles trancam o Will, né, numa, não sei como é que é a cabana, não sei nem o nome disso, mas trancam o Will aí dentro, fecha a janela e tal, pra ele não saber onde é que tá, bota uma luz forte na cara, ele não pode saber de jeito nenhum onde é que ele tá.
Só que o Will, quando acorda, ele começa a ficar doidão, mas ele, quando ele se acalma, todo mundo, né, a Joyce e o John começam a falar coisas sentimentais pra ele, tá ligado? Tipo, vai contando as paradas pra ele. E aí o Hopper percebe que ele não tava respondendo, né? Só que ele tava fazendo o código Morse. E eu fiquei assim, qual momento o Will é dito que ele sabe o código Morse? Não é dito em momento nenhum. O Will sabe o código Morse, não é dito. Então eu fiquei sem entender essa parte, tá ligado? Se tem alguma explicação em algum momento, aí vocês me dizem, mas eu não me lembro de ter dito em nenhum momento o Will sabe o código Morse. Aí ele manda fechar o portal, né? Só que aí o telefone toca, aí a galera fica, ih, será que ele sabe? Será que ele sabe? Será que ele sabe? E ele sabia sim, ele escutou o telefone tocar e o Satanás tá vindo. Aí vão todos pra dentro da casa e eles escutam, né? O barulho do bicho lá de fora, né? Do Demogorgon lá de fora. Aí fala, aí, sentaram na mandioca, daqui a pouco o bicho atravessa a janela, do nada, a porta abre, quem é? Eleven. A Eleven, ela não pode fechar o portal, porque como o Will faz parte do Devorador de Mentes, né, do exército, caso ela feche o portal, o Will poderia acabar morrendo. Então a Joyce fala, ok, vou expulsar ele exorcizando com fogo. Então a equipe se separa. Jonathan, Nancy, Joyce e Will vão para casa do Hopper para poder tirar o Satanás do corpo do Will. Hopper e Eleven, eles vão pro portal. Mike, Dusty, Lucas, Steve e Max continuam lá na casa do Will, tá? Só um corte aqui pro Hopper deixando o Mike beijar a Eleven. 11. Vamos. Porra, logo quebrou. Deu um jeitinho aqui só para poder gravar, que senão não dá não, para continuar sobrevivendo, mas consertar legal. O Billy, ele não é um arrombado à toa. É o pai dele que é um escroto. Aqui na segunda temporada já mostra, né, o pai pegando ele, ameaçando ali, né? O Billy e tal. Aí o Billy tem que agora procurar Max. Aí ele vai lá na casa do Mike. Aí ele vai conversar com a mãe do Mike. E ele só não comeu a mãe do Mike, porque ele não quis. Inclusive na terceira temporada ele ia bagaçar ela. Ela bagaçou porque aí ela não quis. Mas naquele momento ele ia jogar uma conversa dele. Vem cá, eu tenho certeza. Mas ela acaba contando que tá todo mundo na casa do Will. Aí ele vai lá pra casa do Will. Quem sai logo é o Steve, né? Metendo logo as caras. Aí o Billy dá a entender que a Max tava sendo abusada, tá ligado? Pelo Steve. Meio escroto essa parte aqui. Mas realmente, se você para analisar, né, no caso de na cabeça, se ela estivesse sozinha com ele ali, ia ser estranho, né? Mas enfim. Aí ele acaba vendo a Max pela janela, já fica injuriado, dá um pau na cara do Steve, tá ligado? Aí ele entra na casa, já vai atacar o Lucas dá um chute novo dele, o Steve aparece, aí eles caem na porrada, aí o Billy é covarde, quebra um prato na cara do Steve virando o jogo, aí ele quebra o Steve todo no chão. O Steve só apanha nessa parada também, é sacanagem, né? Aí a Max pega a injeção, enfia no pescoço do Steve e ainda depois ameaça um taco de beisebol nos ovos dele. Fala assim, ó, ou você me deixa em paz, meus amigos, ou amasso o seu ovo aqui agora e você nunca mais vai ter filho. Aí ele fala, eu acho que é um bom acordo. Então, pra porrada, tá 2-0 pra porrada contra o Steve. Aí dessa vez eles vão torturar o Will, tá? Amarrar ele no colchão e é fogo de um lado, aquecedor do outro. Tudo pra poder esquentar, ficar mais quente possível pra Satanás sair do corpo do Will. Aí o Jonathan tá pedindo pelo amor de Deus pra parar, porque o Will tá sofrendo demais. E a Joyce nada, e aumentava nada. Você vai se fuder agora, esse Satanás vai sair do corpo do meu filho. E tome. Aí ele consegue, o Will consegue se soltar um braço e vai pra arrancar o outro. Aí a Joyce segura o braço dele, ele vai agarrar o pescoço da Joyce. Aí o Jonathan tenta ajudar também, mas não consegue. Aí a Nancy pega uma barra de ferro quente e enfia no enfia não, né? Porque se enfiar se matar. Encosta aqui esqueci até o nome dessa parte. Encosta aqui, nessa aqui encosta. Aí ele larga todo mundo e fica lá. E daqui a pouco as veias ficam tudo preta, tal, não sei o que. E Satanás sai do corpo dele. Acabou o arco do Will. A equipe Mike, eles vão lá para um túnel onde o Hopper ficou preso. Para poder fazer uma distração ali para a Eleven ficar tranquila. Aí quando eles estão lá, eles tacam gasolina pra tudo que é lado, tal, tacam fogo e capa o gato. No caminho contra a lesma, né, do Dutch, que não é mais lesma, já virou um cachorro ambulante. Cachorro ambulante. Aí o Dutch faz um carinho cosquinho na barriga dele, não sei o que, vai embora, vai Max, vai Lucas, tá ligado? Vai Mike, todo mundo saiu. E ficou o Steve e o Dusty na parte de baixo. Só que tá vindo os cachorros, não dá mais tempo de levantar mais ninguém. Quando vem, irmão, os cachorros passam tudo por ele. Um atrás do outro. Vai passando normal. Pra onde é que eles estão indo? Lá no laboratório, o Hopper acaba encontrando o terapeuta todo machucado. Então ele falou, ó, não se preocupe, fica aí de boa,
que daqui a pouco a gente volta. E eles vão lá pro portal. Aí eles começam a descer lá naquela parada, não sei se é um elevador, o nome daquilo, começa a descer. E essa merda aí, que eu não sei o nome, chama os Demogorgon tudo de volta, que foi aquela hora que eles passaram pelo Steve e pelo Dust. E aí o Hopper vai matando de um a um, enquanto a Eleven tá lá fechando o portal, tá ligado? Só que aí a fumaça começa a sair também do portal pra poder atacar a Eleven, velho. Aí a gente fala, eita, vai pegar a Eleven. Só que aí tem o quê? O poder da amizade. Ela começa a lembrar da uma semana que ela ficou com o menino. Que ela não ficou mais de uma semana com o menino junto, não. Eu não dizer que ela ficou mais de uma semana que não ficou. Tal, aquela coisa toda, eu poder. Tá, fechou o portal. É massa nessa parte que ela chega até a flutuar assim, tá ligado? Ela fica voando. Engraçado porque ela voou. Qual o sentido dela voar? Eu não entendi também agora. Pode paralisar, porque na terceira temporada ela não voa. Teria motivo, da razão, circunstância dela voar? Não tem. Nisso os Demogorgon tudo morre, tá, gente? Todos os Demogorgon, até o do Dust coteado. Adeus, cachorro do Dust. Um mês depois, a fita que eles mandaram lá deu certo. Os pais da Barbara finalmente descobrem o que aconteceu, mais ou menos o que aconteceu com sua filha. O terapeuta leva uma certidão de nascimento da Jane, né, da Eleven, agora entrega pro Hopper. E tem o amadurecimento do Hopper, né, que o terapeuta fala, é bom ela ficar desaparecida aí e tal, sem botar as caras por um ano. Aí ele, pô, mas uma noite será que tem problema? Então já começa com esse lancezinho de ela poder ter uma vidinha por ali, tá ligado? Aí a noite do baile, né, que o Mike falou na primeira temporada com ela. O Steve deixa a Nancy em paz, né, até porque a Nancy agora tá com o Jonathan, então ele não fala mais nada, não tem nada. Aí o Lucas chama a Max pra lançar, tirando o Dust da jogada também agora, então Dust vai procurar outra. Aí o Dust vai procurar outra. Não, vai na outra. Não, vai na outra. Nada. Não sobrou nada pro nosso Betinho. Só que quem aparece? A Nancy. Quer dançar comigo, meu irmão? Até a menina que tinha dado não ficou com ciúme. Porque também, né, velho? Tipo, vai ser o que, sei lá, 13 anos aqui nessa época. Já tem 17, 18. Dá uma quebra, tá ligado? Aí o Mike continuou sozinho no processo, porque até o Will foi chamado pra dançar, pô. O Mike não foi, mas só que quem aparece é Eleven. Aí a Max beija o Lucas e o Mike beija a Eleven. E aí no fim ainda aparece aquela criatura de fumaça em cima, assim, da escola, só que no mundo vestido, mas aparece assim na escola. Esse foi a segunda temporada de Stranger Things. Tô gostando de fazer, até porque eu tô relembrando algumas coisas que eu não fazia a menor ideia. Por exemplo, o terapeuta não lembrava nem da existência dele, não lembrava nem que ele era... Não lembrava dele, nada, tá ligado? E aí no processo eu falei, será que ele é do mal? Não, não é do mal, é um cara gente boa. Aparentemente, sei lá, na quinta temporada ele é o vilão final. Sei lá. Onde é que... Se ele vai andar agora. Esse foi o resumo, tá, da temporada toda certinha, bonitinha. Acho que eu falei tudo que tinha que falar. Talvez eu tenha falado coisas até a mais, né? Eu sempre tenho esse problema e vou anotando as coisas, às vezes eu acho que é... Mas enfim. O vídeo não ficar mais longo, já me despeço. É nóis. Vai ter outra terceira temporada, tá? Em breve. A terceira temporada vai ser em breve. A primeira já tá lançada, ó. E assina aqui no card aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Porque eu não sei onde é. Então, não sei se vai ser aqui, se é aqui. Acho que é aqui. Isso aqui. É nóis. Beijo. Beijo, xoxo da porra. Agora sim.